Salmo 62, diz assim a palavra de Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometerei vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperarem, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, só de ti, Pai, procedem as palavras da vida, Senhor. É só a tua sabedoria, Pai, é só a tua palavra que pode guiar, Pai, nossa vida, que pode livrar a nossa alma da escravidão, Pai, do nosso pecado. Te pedimos, Senhor, fala conosco, te pedimos, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa aprender, Pai, mais de Ti, para que a gente possa ouvir, Senhor, a Tua voz. Abre os nossos ouvidos para que a gente ouça a Tua palavra, trata, Pai, com o nosso coração para que seja terra fértil, Senhor, com a Tua palavra habitando no nosso coração. A gente pede também que o Senhor abençoe, Pai, a meditação do nosso coração para que a gente possa, Pai, obedecer a Tua palavra, obedecer ao Senhor, viver uma vida que glorifica, Pai, o Senhor em tudo que a gente fizer. Esse é o desejo, Pai, do nosso coração, essa é a vontade que a gente oferece aqui a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo, ele tem uma estrutura, não é? Bem definida. O Senhor, ele não leva em conta apenas o conteúdo da sua palavra, mas nos salmos especialmente, ele trata também com uma estrutura bem definida para nos ensinar certas verdades. Na versão da ARA, na tradução ARA, a gente não vai ter o que normalmente nos salmos tem, que é o selá, que é uma indicação de pausa durante a melodia, durante a poesia do salmista. Mas no texto original, e também nas versões, por exemplo, na NVI ou na revista corrigida, a gente vai ter essa indicação de pausa em alguns dos versículos aqui do Salmo 62. A gente tem o selá no final do versículo 4, e a gente tem também essa pausa, esse selá, no final do versículo 8. Então, a gente pode encontrar nesse salmo uma estrutura de 3 estrofes. A gente tem a primeira estrofe do versículo 1 até o versículo 4, a segunda estrofe, a estrofe central, do versículo 5 ao versículo 8, e uma terceira estrofe, do versículo 9 até o versículo... Parou de funcionar. Até o versículo 12. Na primeira estrofe, Deus coloca em contraposição o homem, em contraposição com Deus. Na segunda estrofe, a gente vê o salmista exortando 2 personagens diferentes. E na terceira e última estrofe, o salmista coloca novamente Deus em contraposição ao homem. Vamos voltar os nossos olhos ao texto, do versículo 1 ao versículo 4, na primeira estrofe. Perceba que Davi, ele coloca em contraposição, Deus em contraposição com os homens. No versículo 1, no versículo 1 e 2, ele se refere a Deus, e no versículo 3 e 4, ele se refere aos inimigos do salmista, aos homens. Sobre Deus, no versículo 2, ele diz: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e
e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. E sobre os seus inimigos, sobre os homens, o salmista fala no versículo 4, só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Essa é a primeira estrofe em que o salmista, no primeiro bloco, no primeiro par de versículos, versículo 1 e 2, ele coloca Deus em contraposição com o homem, no versículo 3 e 4. Na segunda estrofe agora, o salmista exorta dois ouvintes diferentes a colocarem a sua confiança somente em Deus. O primeiro ouvinte que o salmista exorta é a sua própria alma. Ele diz no versículo 5, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Perceba que ainda que o versículo 1 e o versículo 5, eles sejam parecidos, há uma mudança, há uma pequena mudança aqui na pontuação, e o verso é um pouco diferente. O verso agora é uma exortação à alma do salmista. Nessa segunda estrofe, o segundo ouvinte que o salmista exorta é o povo de Deus. Ele diz no versículo 8, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, na segunda estrofe, o salmista exorta dois públicos, a sua própria alma e o povo de Deus, a confiar somente no Senhor. Na terceira estrofe agora, o salmista retoma esse tema de contrapor Deus com os homens. Agora ele contrapõe, mas ele traz um arremate final nessa contraposição, nesse contraste. Perceba no versículo 9, do versículo 9 ao versículo 12, ele coloca em contraposição os homens, no versículo 9 e versículo 10, com Deus, no versículo 11 e versículo 12. Sobre os homens, nessa terceira estrofe, ele diz no versículo 9, somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. E agora ele põe esse homem em contraposição com Deus. No versículo 11, por exemplo, ele fala, o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça. Então perceba como é bela essa estrutura que o salmista forma aqui. Ele coloca em contraposição o homem com Deus, depois ele exorta a alma dele a confiar somente a Deus, e também o povo de Deus a confiar somente em Deus, e em seguida ele fecha, contrapondo novamente, mas trazendo um arremate final do homem em contraposição a Deus. Quanto ao contexto, ou o cenário de vida de Davi, quando ele escreve o Salmo 62, a gente não sabe ao certo o que é que se passava na vida dele, né? Qual é o contexto da vida dele. Embora pode se encaixar, a gente pode pensar que se encaixa com aquele período em que Absalão estava se rebelando contra ele para tomar dele o reinado de Israel. Mas o que a gente pode notar, irmãos, a partir do Salmo, é que existem conspiradores, existem inimigos que querem derrubar Davi da sua posição de rei. Mas apesar dessa oposição que Davi sofre, ele coloca a sua esperança, ele declara a sua confiança, a sua fé somente em Deus. Apesar dessa oposição que Davi sofre, Davi progride, estrofe após estrofe, verso após verso, aprendendo a depositar a sua confiança somente em Deus, que é o único, não é, que tem poder para salvá-lo. Então, ainda que Davi esteja em meio a essa crise, ainda que hajam conspiradores contra Davi, ameaçando a vida dele, ele coloca toda a sua esperança no Senhor somente, somente no Senhor. Esse somente, ele se repete muito, não é, no Salmo como um todo. Essa palavra hebraica que é traduzida ou como somente ou como só no Salmo, é usada 6 vezes nesse Salmo. 4 vezes ela é usada em referência a Deus e 2 vezes ela é usada em referência aos homens. Vamos lá. Versículo 1 ele fala, somente em Deus, ó minha alma. Versículo 2 ele fala, só Ele é a minha rocha. Versículo 4 ele fala, agora em relação aos homens, não é? Só pensam em derribá-lo. Versículo 5 ele fala, somente em Deus, ó minha alma. Versículo 6, só Ele é a minha rocha. E versículo 9 novamente em relação aos homens, somente vaidade são os homens. Então Davi repetidamente usa a palavra somente para chamar a atenção para essa palavra, para chamar a atenção a enfatizar que Deus é somente a grande e constante segurança da vida do salmista, da vida de Davi. Deus somente é a salvação dele e o refúgio dele. Em contraposição com os homens, que somente pensam em derribá-lo, em contraposição com os homens, que somente são vaidade. Então a coisa mais importante, irmão, sobre esse salmo, sobre o Salmo 62,
é que Davi progride, versículo após versículo, estrofe após estrofe, em depositar a sua confiança em Deus somente. Ele progride, verso após verso, na confiança somente no Senhor. Ele não confia em mais nada, somente no Senhor. Ele não confia em mais ninguém além de Deus. Ele vai verso após verso, confiando, aprendendo a confiar somente no Senhor. Ele não confia em Deus e em mais alguma coisa. Ele não confia em Deus e mais alguém. Ele vai aprendendo a confiar somente em Deus. Tendo visto, então, irmãos, essa estrutura, não é, belíssima do Salmo, e o conteúdo de forma geral, a gente vai agora se aprofundar nessa divisão do Salmo, né? nessas três estrofes em que o Davi separou aqui no Salmo, não é? Então, a primeira estrofe é o que a gente encontra no versículo 1 ao versículo 4, em que Davi coloca Deus em contraposição ao homem. Versículo 1 ele fala: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. O ponto aqui no começo do Salmo, irmãos, é que Davi está com a alma quieta, está com a alma silenciosa, descansando no Senhor, está com a paz na alma, ele está olhando e esperando silenciosamente, somente no Senhor, para livrá-lo e para salvá-lo. E esse não é um silêncio, ou um descanso, ou um repouso que é ocioso, ou um silêncio inativo, um silêncio de omissão. É muito mais um silêncio de uma confiança tranquila. É a quietude da alma em saber que Deus é soberano, em saber que Deus está no controle de todas as coisas, no controle absoluto de todas as coisas. Portanto, então, a alma de Davi está quieta diante do Senhor, a alma de Davi está silenciosa diante do Senhor. Ele silenciosamente espera, silenciosamente ele olha, ele confia somente no Senhor. E é certo, irmãos, que essa tranquilidade, não é de alma, essa tranquilidade de espírito, ela é estranha à nossa natureza, ela é estranha a cada um de nós, justamente por causa da nossa queda, por causa do nosso pecado, que tenazmente nos assedia, não é? Há um conflito natural entre o desejo o desejo do nosso coração e a providência de Deus, e o modo de agir de Deus. Existe um conflito natural, irmãos, entre depender daquilo que a gente pode ver, daquilo que a gente pode pegar, daquilo que a gente pode olhar, e depender de Deus, que a gente não pode enxergar, que a gente não pode tocar nele. Aí tem na sua providência o governo sobre todas as coisas. Mas apesar do seu pecado, o salmista, o Davi, ele afirma: somente em Deus, a minha alma, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Ele afirma isso, apesar do seu pecado, apesar da sua natureza pecaminosa. Em outras palavras, irmãos, ele não apenas está em silêncio, exteriormente silencioso, mas internamente o próprio coração dele está silencioso também. O próprio coração dele desfruta dessa quietude de alma. A alma dele está silenciosa, a alma dele está satisfeita no Senhor. Ele não está murmurando, nem reclamando contra o Senhor pela sua providência, nem com a língua dele falando, nem com o seu coração nutrindo pensamentos contra Deus. Ele não está murmurando nem reclamando com o povo de Deus, dizendo que Deus esqueceu ele. Ao contrário, irmãos, ele fala: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Toda a esperança do salmista, a gente pode ver, está depositada no Senhor. Agora, depois dele declarar, irmãos, que a sua salvação, que a sua esperança está no Senhor, que vem de Deus, ele começa a meditar no versículo 2, no caráter de Deus. Veja o que diz o versículo 2. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Ele diz 3 coisas, irmãos, sobre quem Deus é. Ele fala que Deus é sua rocha, ele fala que Deus é a sua salvação e que Deus é o seu alto refúgio. Primeiro, Deus é a sua rocha, é aquele que é um lugar de abrigo, é aquele que é um lugar seguro, um lugar sólido, estável, que ele pode se apoiar. Segundo, que Deus é a sua salvação, não é? Literalmente aquele que liberta o salmista, aquele que é o libertador, aquele que resgata o salmista, aquele que resgata o povo dele, dos seus inimigos. E então, em terceiro lugar, ele fala que Deus é o seu alto refúgio. Davi se refere aqui a esse alto refúgio que o Senhor é. O Altíssimo é um alto refúgio para o salmista. Somente Deus é o Altíssimo em quem o povo dele tem refúgio, em quem o povo dele tem segurança. E Davi também usa aqui, irmãos, uma linguagem pactual, não é? Ele fala que Deus é a minha rocha, Ele é a minha salvação, é o meu alto refúgio. Lembra do pacto, irmãos, que Deus firmou com o povo dele? Ele fala: eu serei o vosso Deus e vós sereis
o meu povo, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Davi usa aqui, irmãos, essa linguagem pactual. Ele não é só Deus, mas ele é o meu Deus. Ele não é só a rocha, ele é a minha rocha. Ele não é só salvação, mas ele é a minha salvação. Ele é o meu refúgio, o meu alto refúgio. A realidade de quem Deus é se encontra justamente essa segurança no salmista através do pacto, porque por meio do pacto, quem Deus é, agora também é em relação ao homem. Deus não é só alheio ao homem, mas por meio do pacto, agora o homem faz parte do povo de Deus. O homem agora pode dizer que o Senhor é o meu alto refúgio, minha segurança, minha rocha. Ele é o meu Deus, é o nosso Deus. Davi então enxerga a sua segurança, não é? Nesse pacto firmado por Deus. E a conclusão dessa declaração de Davi, como diz no final do versículo, é que eu não serei muito abalado. Essa expressão, não serei muito abalado, implica que ele espera sim ser um pouco abalado pelo Senhor. Ele espera sim, ainda que na soberania, na sabedoria de Deus, o Senhor pode permitir que o salmista seja um pouco abalado, ele possa ser um pouco mexido. Mas o salmista diz, confiadamente, eu não vou ser muito abalado, eu não vou ser destruído, eu não vou ser mexido por isso. A minha fé não vai ser abalada totalmente por conta disso. Eu não vou ser muito abalado. Os inimigos do salmista não vão arruinar totalmente a vida dele. Ainda que coloquem ele em aflição, em tribulação, mas eles não arruinarão a vida do salmista. O salmista está seguro sobre o cuidado de Deus, sobre o cuidado do Deus da aliança, ao ele ter essa confiança somente no Senhor. Agora, irmãos, nos versículos 3 e no versículo 4, Davi agora nos introduz, Davi agora nos fala sobre essa crise que ele estava enfrentando. Ele nos apresenta agora o segundo lado dessa contraposição. Se ele falou de Deus no versículo 1 e 2, agora ele nos apresenta quem são os seus inimigos, quem é esse homem que Davi vai agora se referir a eles. Ele fala então, no versículo 3, até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Davi então traz essa imagem dele como se estivesse em um estado enfraquecido, como se ele estivesse em um estado prestes a cair, como um muro prestes a cair, como uma parede pendida. E tudo que seria necessário para derrubar o salmista seria um leve empurrão para derrubar essa parede pendida. Então esses homens, esses inimigos de Davi, eles querem atacar Davi, eles querem persistentemente perseguir Davi. E aí eles perguntam, não é? Até quando vocês vão acometer a um homem, todos vós, para o derribardes? Davi, então, traz essa imagem, não é? De homens perseguindo ele, um grupo de homens maus conspirando para derrubar Davi do seu estado, derrubar Davi na sua vida. Então, Davi diz no versículo 4, só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Então eles queriam derrubar Davi dessa sua posição de reinado, eles queriam tirar Davi, remover Davi da posição como rei que ele tinha. Estavam tentando trazer um golpe para remover Davi do seu trono. Davi fala no versículo 4, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Esses inimigos de Davi, eles se deleitam na mentira, eles estão satisfeitos em mentir, não importa se vão ser hipócritas, se isso vai servir aos seus propósitos, não é? Então, eles usam da mentira para os seus próprios propósitos, eles abençoam com suas bocas, mas interiormente, eles amaldiçoam. E essa palavra amaldiçoam aqui, irmãos, ela significa tratar literalmente com insignificância, estimar pouco, desprezar o Davi. A bênção, ela vem por meio da boca, mas no seu interior eles amaldiçoam, eles pensam pouco sobre o salmista, sobre o Davi. Eles até elogiam, eles adulam, mas essa bênção falada é falsa, porque no interior eles maldizem, no interior eles amaldiçoam. Então, o intento, o que eles falam é totalmente o contrário do que eles pensam no seu coração, no seu interior. Então, eles fingiam honrar Davi quando estavam em público, mas no seu interior, às escondidas, eles planejavam derrubar Davi da sua posição de rei. Eles eram falsos, eles tinham sorriso nos seus lábios, mas eles tinham espadas nos corações, prontas para derrubar Davi da sua posição de rei. Eles abençoavam com as suas bocas, mas no seu interior,
eles amaldiçoavam, existia uma dissimulação entre esses inimigos de Davi contra Davi. E esses homens, irmãos, que Davi se refere aqui, certamente eram homens próximos a Davi, homens que eram membros, talvez, da corte de Davi. Quando estavam com Davi, eles abençoavam Davi, eles adulavam Davi, diziam que Davi gostaria de ouvir, mas interiormente eles estavam amaldiçoando Davi, desprezando ele, tratando ele com insignificância, planejando como é que eles poderiam derrubar Davi do seu trono. E aí o versículo 4, no original, né, ele vai terminar justamente com o selar, com uma pausa, literalmente uma pausa aqui para que a gente possa ponderar sobre isso que o salmista acabou de falar, para que a gente possa considerar o que foi dito anteriormente, para que a gente possa meditar no que Davi está contrapondo aqui, o homem em contraposição com Deus. Então, considere quem Deus é, contraponha com o homem, para concluir, então, em quem vale colocar a sua esperança. Por um lado, irmãos, Davi fala que Deus é a sua rocha. O homem, irmãos, por outro lado, é pó. A Bíblia fala que o homem é como o pó. A Bíblia fala que o homem é como a erva que seca e logo passa. Por um lado, irmãos, só Deus é a minha salvação, é o meu libertador. Por outro lado, irmãos, colocando em contraposição o homem é escravo do seu próprio pecado, do seu próprio coração. Por um lado, só Deus é o meu alto refúgio. Ele é o Altíssimo, ele vive nas regiões celestiais. O homem, por outro lado, ele vive na terra, nas regiões baixas, no estrado dos pés de Deus. Os homens só pensam em derribar Davi da sua dignidade. Já Deus, irmãos, por outro lado, ele dá dignidade ao homem. O Salmo 8 fala que ele coroou o homem de glória e de honra. Os homens, eles se comprazem na mentira, eles se deleitam na mentira. Por outro lado, irmãos, Deus, ele ama a verdade, ele abomina a mentira, como diz o provérbio. Os homens, eles bendizem com a sua boca, porém no seu interior, eles maldizem. Deus, por outro lado, irmãos, ele não é homem para que minta, ele não é dissimulado. Tendo ele prometido, como dizem Números, ele certamente fará. Tendo ele falado, certamente cumprirá. Então considere, esse selar não é pausa, considere isso, pondere. Em quem, irmãos, vale colocar nossa confiança? Em Deus ou nos homens? Então Davi agora progride, no versículo 5 ao 8. Ele agora exorta, não é? Essa segunda sessão é a sessão em que Davi exorta tanto a sua própria alma a confiar somente em Deus, quanto também ele exorta o povo a confiar somente em Deus. Ele exorta eu e você a confiarmos somente em Deus. A gente pode perceber que o versículo 5 é como se fosse uma repetição, não é? Do versículo 1. Mas não é uma mera repetição, existem algumas diferenças aqui. Ele fala, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A grande diferença aqui, irmãos, no versículo 5, é que Davi pega agora as verdades que ele estava ponderando, que ele ponderou anteriormente, e ele agora começa a aplicar a si mesmo, ele começa agora a aplicar a sua própria alma, ele começa agora a exortar a sua própria alma a esperar silenciosamente em Deus. Ele pega essa verdade e prega para o seu próprio coração. Ele lembra a si mesmo da verdade que ele estava ponderando anteriormente. Então Davi agora exorta a sua alma a continuar confiando em Deus. Ele argumenta com a sua própria alma que é de Deus que vem a sua esperança. A grande diferença do versículo 1 e do versículo 5 é que no versículo 1, Davi faz uma afirmação, e já agora no versículo 5, Davi exorta a sua alma, ele argumenta, ele debate com a sua alma para que ela se mantenha apegada a essa verdade que ele afirmou anteriormente. A gente poderia traduzir também, por exemplo, a Revista Corrigida, ela traduz como, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ele inclui até uma justificativa aqui no final do versículo. Ele dá essa motivação, não é? Porque dele vem a minha esperança. Ele argumenta com a sua alma, ele dá os motivos à sua alma de esperar somente em Deus. Ainda que ele tenha afirmado no versículo 1 que ele espera somente em Deus e silenciosamente, ele continua exortando a sua alma para que ela se mantenha firme nessa verdade, para que ela se mantenha apegada na confiança somente no Senhor. É como se ele dissesse à sua alma, venha minha alma, olhe para Deus, olhe para quem Deus é, e olhe para quem você confia, e continue, olhando de novo, até que você encontre em você mesma
a confiança, de depositar a sua confiança somente em Deus, de estar convencida de confiar somente em Deus. Então Davi, irmãos, continua no versículo 6, ele fala: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, eu não serei jamais abalado. Davi aqui também repete, não é, a ideia do versículo 2, só que ele traz uma grande mudança, não é? No versículo 2 ele escreveu: não serei muito abalado, como se estivesse dizendo que talvez fosse um pouco abalado. Mas agora no versículo 6, enquanto ele vai exortando a sua alma a depositar a sua confiança somente em Deus, ele chega a uma confiança ainda maior em confiar somente em Deus. E ele fala que não serei jamais abalado, não serei abalado de jeito nenhum, à medida que ele medita em quem Deus é, à medida que ele medita na fraqueza dos seus inimigos, ele confia mais e mais somente no Senhor. Ele fala: não serei jamais abalado. Ele continua então, irmãos, a meditar em Deus, no versículo 7, e ele traz as mesmas imagens semelhantes às que ele trouxe no versículo 2 e no versículo 6. Ele traz novamente a sua memória, ele traz novamente ao seu coração, como diz Jeremias, não é? Aquilo que pode dar esperança a ele. No versículo 7 ele fala: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Se há uma coisa, irmãos, que Davi quer nos transmitir aqui, nesse salmo, é uma verdade simples, mas é vital para a gente, é que a gente absolutamente deve se certificar que a gente só confia no Senhor, a nossa confiança está somente no Senhor, a nossa segurança está somente no Senhor. A gente deve se certificar que a gente não confia no nosso próprio braço, na nossa própria sabedoria, a gente não confia na nossa própria força, mas a gente confia somente no Senhor, e no Senhor somente. É como se, enquanto ele estava ali cercado pelos seus inimigos, quando ele estava cercado nessa sua tribulação, ele fosse ao Senhor e dissesse: Senhor, eu dependo totalmente de Ti, eu dependo de Ti, eu não tenho uma estratégia para resolver esses meus dilemas, esses meus conspiradores, eu não tenho um plano para sair desse estado que a minha alma se encontra, eu não tenho uma resposta para me proteger dos meus inimigos, eu não tenho uma defesa para aqueles que querem me derrubar. Eu tenho somente a Ti, Senhor. Eu silenciei a minha alma, porque eu tenho somente o Senhor, e ter somente o Senhor me basta. Eu tenho a Tua promessa, eu tenho a Tua palavra, eu confio somente nela. Eu sei que o Senhor não muda, o Teu pacto não muda, o Senhor é fiel a si mesmo. Eu não serei jamais abalado. Davi, então, avança nesse conhecimento do Senhor. Ele avança na intimidade com o Senhor. Ele progride nesse conhecimento prático de viver as verdades da palavra de Deus. E esse é o caminho, irmãos, da maturidade, não é? Da maturidade na vida piedosa, esse avanço na caminhada cristã, em estar totalmente certo dessas verdades mais fundamentais da nossa fé, estar totalmente convicto dessas verdades mais fundamentais da nossa esperança, para que a gente possa aplicar essa fé em todas as situações da nossa vida. E o resultado, irmãos, de estar convicto na palavra de Deus, não se dá meramente numa convicção intelectual sobre essa palavra, mas se dá justamente em a gente ser movido dia após dia, para que todas as áreas da nossa vida, elas sejam vividas pela fé no Senhor, pela fé somente no Senhor. A gente pode até assinar embaixo de algumas doutrinas bíblicas, a gente pode até dizer que compreende algumas doutrinas bíblicas, a gente pode até dizer que entende o que significa intelectualmente dizer que o Senhor reina. A gente pode até compreender essa verdade bíblica com a nossa mente, mas a nossa alma, irmãos, precisa estar convencida disso. A nossa alma precisa ser ensinada, exortada, como o salmista exorta a si mesmo, dia após dia, de que o Senhor reina soberano, de que o Senhor é poderoso. A gente precisa ser lembrado disso, irmãos, todos os dias, para que não seja só uma verdade que a gente assina embaixo, mas que seja uma verdade que a gente vive, que a gente pratica no nosso dia a dia, que é uma realidade da nossa vida. A gente pode até compreender e concordar com a Bíblia que a gente não deve colocar nossa esperança nas riquezas e no poder terreno. A gente pode até compreender intelectualmente essa verdade, a gente pode até entender que faz sentido, biblicamente falando, a gente pode até entender o motivo que a Bíblia coloca isso, mas a nossa alma, irmãos, precisa ser exortada todos os dias, a nossa alma precisa ser convencida disso todos os dias, a gente precisa argumentar com a nossa alma diariamente, semana após semana, para ensinar a nossa alma
que as riquezas vêm somente de Deus, a glória vem somente de Deus, as coisas desse mundo são passageiras, a joia, o dinheiro, as riquezas, elas não são nada, não é, quando colocadas na perspectiva eterna. A gente precisa ensinar absolutamente a nossa alma essas realidades, e não simplesmente intelectualmente entender essas verdades bíblicas. A gente precisa, irmãos, ponderar dia após dia essas verdades fundamentais que a Bíblia nos ensina. A gente precisa exortar a nossa alma a se apegar a essas verdades, para que essas verdades, esses ensinos do Senhor sejam realidades nas nossas vidas. Como diz o salmista, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Eu não ando tentando compreender as coisas mais complicadas dessa vida, mas eu quero me apegar simplesmente às coisas simples, às verdades fundamentais, e fazer calar, sossegar a minha alma, fazer a minha alma confiar somente no Senhor. Após esse versículo 7, irmãos, o salmista agora, no versículo 8, ele exorta agora o povo a confiar em Deus. Ele se volta para o povo de Deus, ele se volta para a igreja do Senhor e fala: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Ele diz: derramai perante ele o vosso coração. Essa é uma referência clara, não é, ao dever que cada crente tem de orar ao Senhor. Quando o catecismo de Westminster ele responde à pergunta o que é oração, ele cita justamente esse salmo. A oração é oferecer os nossos desejos a Deus. Ele cita justamente esse salmo. Então, aquele que tem uma fé verdadeira, ele vai derramar os seus desejos, as suas vontades ao Senhor por meio da oração. Ele vai abrir o seu coração perante o Senhor, com todos os seus pedidos, com todas as suas petições, recorrendo àquele que é o único que tem poder para ser o nosso refúgio. Davi diz que a gente tem que derramar, irmãos, o nosso coração perante ao Senhor em todo o tempo. Ele fala: volte-se ao Senhor em oração em todo o tempo, em tempos de adversidade, em período de prosperidade. Derrame o seu coração diante do Senhor em todos os tempos das suas vidas. Todo o tempo é um momento oportuno para que a gente vá ao Senhor em oração. Derrame perante Ele, o salmista diz, o vosso coração. Conte ao Senhor as suas necessidades, diga ao Senhor aquilo mesmo que Ele já sabe, não é? Porque o Senhor sonda o nosso coração. Exponha a Ele os seus sentimentos mais íntimos, exponha a Ele as suas perplexidades, os seus problemas, as suas alegrias também, as suas tristezas. Derrame o seu coração perante Ele, porque somente Deus é o nosso refúgio. Agora, no versículo 9, irmãos, nessa terceira estrofe, Davi faz o que eu diria que é o arremate final dessa contraposição do homem, da fraqueza do homem e do poder de Deus. Ele diz no versículo 9: somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Então, quer sejam homens plebeus, ou seja, aqueles de baixa posição social, quer sejam aqueles de fina estirpe, ou seja, aqueles homens importantes, os príncipes, os reis da terra, não importa, não é? O salmista fala: coloque todos eles juntos em uma balança, e eles são mais leves do que a vaidade, eles são mais leves que o sopro, eles são mais leves que a poeira. É a mesma palavra que o Salomão ele usa em Eclesiastes repetidamente. Examine toda essa raça humana, vá buscando na raça humana, desde o homem mais poderoso até o homem mais humilde. Pese todos eles juntos na balança, e você vai ver que quando você acumular todos esses homens juntos, eles não pesam nada, não tem valor algum. Eles são vaidade de vaidades, todos eles são vaidade. Eles juntos são mais leves que um sopro, que uma fumaça. Davi também diz, irmãos, que esses homens são uma falsidade. O que significa dizer que eles são uma mentira. Em outras palavras, em toda a sua pompa, em toda a sua autoimportância, em todo o seu autopensamento sobre si mesmo, eles estão apresentando apenas uma imagem enganosa do que são. É tudo apenas uma mentira, porque por trás dessa fachada, eles não são nada, estão vivendo uma mentira. Quando eles são colocados na balança, não é? Eles são mais leves do que a fumaça. Não há substância neles, não há nada a mais do que um sopro de ar. Eles são insignificantes, vazios, eles são ímpios, sem valor algum para Deus, irmãos. A imagem que a gente vê aqui é aquela mesma imagem que a gente vê no Salmo 2,
quando os ímpios, quando os gentios e os povos, né, imaginando coisas vãs, os reis da terra, eles se levantam, e os príncipes também, conspirando contra o Senhor, contra o seu ungido. E aí esses inimigos de Deus, esses ímpios, se apresentam diante de Deus. E ao se apresentar diante de Deus, todos juntos, né, diante de Deus, o Senhor zomba deles. O Senhor põe-se a rir, aquele que habita nos céus, põe-se a rir. Eles são apenas, irmãos, vaidade. Eles são mais leves que a fumaça. Junte todos eles, junte as suas riquezas, as suas joias, o seu poder, a sua influência. Pegue tudo que esses homens têm, tudo que esses homens são, coloque na balança e eles não pesam mais que um sopro. É tudo vaidade. Não dá, irmãos, de forma alguma, para contrapor o homem com Deus. Não há nenhuma disputa aqui. O Senhor não é nem colocado na balança contra esses homens, porque eles não pesam nada, eles não pesam nada além do que um sopro. O Senhor nem se dá o trabalho de se colocar na balança contra esses homens. Então, na primeira sessão, irmãos, Davi, ele olhava para esses seus inimigos, principalmente em relação a si mesmo, na primeira estrofe do Salmo, de modo que ele estava ciente, não é, de que ele era como uma parede pendida, ou como um muro prestes a cair. Ele estava ciente de que se eles dessem um empurrão em Davi, Davi certamente cairia. Mas aqui nessa sessão, Davi coloca ele olha para esses homens, não mais em relação a si mesmo, mas ele olha para esses homens em relação ao poderoso, ao gracioso Deus, que é o seu refúgio. Ele compara esses inimigos, esses homens, supostamente perigosos, com o Senhor, e eles são mais leves que um sopro, eles não são nada. Davi então continua, no final do versículo 10, se as vossas riquezas prosperarem, não ponhais nelas o coração. E o problema aqui, irmãos, não é você prosperar, não é você começar a ganhar dinheiro, não é? É muito mais colocar o coração naquilo que você vai ganhando, colocar o coração naquilo que você tem. O salmista nos exorta, a gente tem que confiar em quem? Somente em Deus. Esperar em quem? Somente em Deus. Só é de Deus que vem a minha glória, só é de Deus que vem a minha salvação, só é de Deus que vem a minha esperança. Não das riquezas, mas do Senhor. Não vem do que nós temos, não vem do que a gente possui, não vem do que a gente deseja, mas vem somente do Senhor. Se as vossas riquezas prosperarem, o salmista diz, não ponhais nelas o coração. Agora, para concluir, irmãos, esses dois últimos versículos do Salmo 62, a gente tem aqui o arremate final dessa contraposição do homem em comparação com Deus. Davi aqui também, nesses dois últimos versículos, ele resume o que ele vem aprendendo nas estrofes, né, nos verso após verso. Ele fala que aprendeu duas coisas sobre Deus, aprendeu duas lições sobre o Senhor, que Deus é poderoso e que Deus é gracioso. No versículo 11 ele fala, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Davi está cercado ali pelos conspiradores dele, pelos homens poderosos. Ele poderia ceder a essa ilusão de que eles têm algum poder, de que eles têm algum verdadeiro poder. Mas pela graça de Deus, Davi afirma, todo poder pertence a Deus. Davi está dizendo que aprendeu isso sobre Deus, que toda autoridade no céu, na terra, pertence a Deus. Todo poder é de Deus, todo poder pertence somente ao Senhor. E a segunda verdade que ele aprendeu sobre o Senhor, no versículo 12, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Ao Senhor pertence a graça. A palavra usada para graça aqui pode ser traduzida também como misericórdia, como amor leal, um amor fiel. Se refere justamente ao amor pactual que Deus tem com o seu povo. Significa que Ele é um Deus que mantém o seu pacto, que mantém o pacto que Ele firmou. E esses dois atributos, irmãos, de Deus, o poder e a graça dEle, o amor fiel dEle, eles dois combinados, eles devem ser motivo de grande alegria para cada um de nós. Porque não haveria salvação, irmãos, para nenhum de nós, nem para mim, nem para você, ou para qualquer outra pessoa, se faltasse em Deus algum desses dois atributos. Se Deus tivesse só poder, mas lhe faltasse graça, Ele seria até capaz de salvar a humanidade, mas Ele não seria nem um pouco inclinado a fazer isso, porque Ele não teria justamente a graça. Se Deus tivesse a graça, mas não tivesse o poder, Ele até queria salvar os homens, mas Ele não iria ter o poder necessário para fazer isso. Então percebe, irmãos, felizmente, Deus ele é tanto o Todo-Poderoso
quanto também Ele é gracioso, de forma que Ele graciosamente, poderosamente, Ele realiza essa obra de salvação em Jesus Cristo. E é por isso, irmãos, que a gente deve confiar somente em Deus. É por isso que a gente deve ir buscar o socorro nosso somente em Deus, porque Ele ama o seu povo. Ele é o nosso Deus, como diz o pacto firmado por Ele, e nós somos o povo dEle. Ele é fiel a esse pacto, e Ele é poderoso também para manter a palavra dEle, para manter o pacto firmado por Ele, custe o que custar. E por conta dEle, irmãos, a gente pode, como o salmista diz, silenciosamente, com o coração tranquilo, confiar no Senhor. O salmista então arremata no final do salmo: pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Davi então finaliza o salmo relembrando ao povo, relembrando a sua própria alma sobre o juízo de Deus, o dia em que Deus vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento, o dia em que vai comparecer perante Deus no tribunal de Cristo todas as pessoas que viveram sobre a terra, o dia em que todos vão dar a conta dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações, e vão receber conforme o que tiverem feito. O dia, irmãos, em que Deus vai manifestar totalmente a sua glória ao julgar os homens. O dia em que Ele vai manifestar a sua glória por meio da sua graça e misericórdia em salvar o seu povo, em salvar os eleitos. O dia, irmãos, em que Ele vai manifestar a sua glória, a glória da sua justiça, condenando os ímpios, que são os injustos, os desobedientes, os condenados eternamente. O dia, irmãos, em que finalmente a gente vai estar livre da opressão dos nossos inimigos. O dia que finalmente a gente vai estar completamente livre da corrupção do nosso pecado, do nosso coração. O dia que a gente vai estar completamente livre dos ataques de Satanás, das tentações do inimigo das nossas almas. O dia, irmãos, que finalmente a gente vai estar livre dos cuidados desse mundo, do feitiço que esse mundo realiza em nós, que opera em nós, nos nossos corações. O dia, irmãos, em que finalmente a gente vai estar de uma vez por todas, eternamente, com a alma silenciosa, desfrutando plenamente da presença do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que é o amado das nossas almas, e a gente vai estar livre de toda a corrupção da nossa carne. E fica a pergunta, irmãos, para cada um de nós: até lá, em quem nós vamos confiar? Em quem nós vamos depositar a nossa confiança? Nos homens e na sua limitação, ou no Deus Todo-Poderoso? Como diz Jeremias: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, com a alma quieta. Vamos orar, irmãos.